Olá, eu sou o Thiago do BSC Designer. Nesse vídeo eu vou dar uma rápida introdução ao nosso sistema. Primeiramente, o que é o BSC Designer? Ele é um sistema para balanço de scorecard ou um software para execução de estratégia. Em termos simples, essa ferramenta ela vai te ajudar a descrever uma estratégia em um mapa estratégico e a monitorar a sua execução com indicadores-chave de desempenho ou KPIs. O sistema ele faz isso dando suporte ao Framework Balanced Scorecard. E estudos recentes indicam que esse framework, décadas após sua criação, continua sendo uma das ferramentas de negócios mais populares. Agora, eu vou mostrar como o sistema ele pode ajudar a resolver os desafios de execução de uma estratégia na prática. Eu vou começar com um scorecard de demonstração. E, a propósito, essa ferramenta é gratuita para pequenos projetos. Então, você pode criar uma conta agora e ter sua própria impressão sobre como é o sistema. Ou, se preferir, continue com este vídeo e eu vou mostrar do que se trata. Então, nós vamos começar dando uma olhada rápida no sistema. Nós estamos na aba KPIs, onde nós temos algumas metas de negócios e KPIs com todos os seus dados de desempenho. Essa tabela ela é totalmente personalizável. Nós podemos adicionar mais itens e mesmo mudar as colunas que o sistema exibe. Naturalmente, é muito bom saber que suas decisões elas serão baseadas em dados, concorda? A próxima aba é o mapa estratégico. Esse mapa, que você pode ver agora, ele foi construído automaticamente usando os dados da aba KPIs. Um mapa estratégico ele possui uma declaração de missão, ele tem 4 perspectivas, possui temas estratégicos ou prioridades, objetivos de negócio e as conexões de causa e efeito entre esses objetivos, algumas iniciativas e, naturalmente, métricas ou KPIs. Um mapa de estratégia de uma página como esse, ele ajuda a eliminar a lacuna entre o planejamento e a execução da estratégia. Na verdade, não há mágica ali. Ele apenas torna metas importantes e indicadores de desempenho mais visuais. O mapa estratégico é uma ferramenta que os membros da diretoria executiva podem usar para formular suas ideias sobre estratégia e compartilhar essas ideias com a sua equipe. Agora vamos mudar para a aba Dashboard. Aqui você pode visualizar todos os dados de desempenho para esse scorecard. O painel, assim como o mapa estratégico, eles podem ser facilmente exportados e incluídos em sua apresentação de estratégia. Outro tópico agora. O que você vai fazer com seus KPIs? Coletamos dados de desempenho no scorecard por vários motivos. Por exemplo, é uma boa ideia analisar o desempenho passado ou prever valores futuros do indicador usando dados históricos. Tudo isso pode ser feito na aba Análises, em qualquer momento. E se você quiser saber o valor esperado do indicador em um ano? Então, use a função Previsão e o sistema vai te dar uma resposta. Por fim, a execução da estratégia ela deve envolver os membros de sua equipe e fornecer a eles as informações necessárias para tomar as decisões certas. O BSC Designer ele automatiza isso na aba Alertas. Nessa aba, você pode configurar o envio de notificações automáticas para os membros da sua equipe. Agora, vamos criar um novo scorecard e eu vou mostrar como é fácil configurar tudo. Para isso, nós vamos mudar para a seção Meus Scorecards, vamos clicar no botão Criar e selecionar a opção de Novo Scorecard. Aqui você tem acesso a alguns modelos de scorecard. Esses modelos eles economizam muito tempo. Por exemplo, se você planeja se concentrar na estratégia de inovação, você pode usar um dos modelos disponíveis para isso. KPI de inovações, por exemplo. Ele inclui alguns KPIs para inovações, um mapa estratégico e um link para um artigo que explica as melhores práticas sobre como projetar um mapa estratégico nesse caso. Você precisa de um modelo de segurança, estratégia de talentos ou sustentabilidade? Sem problemas. Você tem ótimos exemplos na sua conta.
Você também verá a seção Modelos e Estruturas na lista desses modelos. Antes, eu já tinha mencionado que o BSC Designer ele oferece suporte nativo à estrutura do Balanced Scorecard. Muitos outros frameworks seguem ideias semelhantes com apenas algumas diferenças conceituais. Então, se você preferir, por exemplo, a estrutura OKR, Objetivos e Resultados-Chave, você vai poder automatizá-la também com o BSC Designer. Finalmente, se essa é a sua primeira experiência com a estrutura do Balanced Scorecard, então você pode tentar essa opção, o Assistente de Mapa Estratégico. O que ele faz? Ele vai funcionar como um consultor estratégico pessoal para você. Nesse caso, o sistema vai fazer várias perguntas e vai usar suas respostas para construir um mapa estratégico. Essa é uma ótima maneira de começar com essa estrutura de negócios. Agora, eu quero mostrar como você pode criar um scorecard do zero. Eu vou usar essa opção, Scorecard de Estratégia com 4 perspectivas. O sistema, ele criou um novo scorecard para mim. Nós vamos apenas remover alguns dados de exemplo que são trazidos juntamente com o modelo. Então, vemos que ele possui 4 perspectivas na aba KPIs e as mesmas 4 perspectivas no mapa estratégico. Elas estão de forma análoga aqui. Vamos adicionar alguns objetivos e KPIs a ele. Então, eu vou começar com a perspectiva de finanças. Eu quero adicionar uma nova meta, então eu seleciono essa perspectiva, clico no botão Adicionar na barra de ferramentas, o novo item foi criado. Eu vou dar o nome dele de Melhorar os lucros. Agora, nós podemos criar mais 2 objetivos na perspectiva do cliente. Essas metas nos ajudarão a atingir a meta melhorar os lucros. Então, eu seleciono a perspectiva do cliente, clico no botão Adicionar e vou inserir o nome da meta. Nesse caso, a meta vai ser melhorar o atendimento ao cliente. Melhorar o atendimento ao cliente. Agora, vamos repetir os passos e criar outra meta, que vai ser melhorar o produto. Então, novamente, eu clico em Cliente, Adicionar e Melhorar o produto. Agora, eu vou mudar para a aba Mapa Estratégico para ver como os objetivos aparecem aqui. Eu tenho 2 retângulos na perspectiva do cliente e um terceiro na perspectiva de finanças, todos correspondendo aos objetivos criados. Então, vamos voltar para a aba KPIs. Temos os nossos objetivos. Agora, para torná-los ainda mais específicos, nós precisamos definir as formas de quantificá-los e medi-los. Nós vamos fazer isso para o objetivo melhorar o produto. Eu seleciono esse alvo ou meta, clico no botão Adicionar na barra de ferramentas, um novo item foi criado, eu vou agora alterar o nome dele para Qualidade do Produto. Qualidade do produto. Agora nós podemos configurar esse indicador. Em primeiro lugar, qualidade ela significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, o que nós queremos dizer com qualidade do produto nesse caso? Por que temos isso em nosso scorecard? Para responder essas perguntas, eu vou usar o campo Descrição. Aqui nós vamos colocar uma descrição como tornar o produto mais fácil de começar a ser usado por novos clientes. Essa vai ser a descrição desse indicador. Então vamos prosseguir com a configuração do indicador. Quais serão as unidades de medida da qualidade do produto? O sistema ele oferece algumas unidades de medida pré-definidas, como quantidade, moeda, porcentagem, risco, e também podemos criar unidades de medida próprias. Nesse caso, nós vamos medir a qualidade do produto em porcentagem. Então, nós temos o indicador qualidade do produto nesse scorecard, porque nós queremos mudá-lo para melhorá-lo. Como que nós podemos rastrear essa mudança? Nós precisamos ter alguns pontos de referência. Então, no sistema, nós chamamos esses pontos de linha de base e alvo. A linha de base é o ponto de partida.
E o alvo ou meta é onde nós queremos chegar. O que nós queremos alcançar. Também precisamos saber onde nós estamos agora. Para isso, nós usamos o campo de valor. Vamos colocar alguns números de exemplo. A linha de base histórica ela pode ser de 65%, o valor atual de 70%, e já o alvo ele pode ser de 90%. O sistema ele calculou o nosso progresso, que em uma escala de 65% a 90%, esse progresso foi apenas de 20%. Em outras palavras, o sistema normalizou os dados para nós. Se você quiser saber mais sobre como o sistema ele obtém todos esses números, confira nossos tutoriais, onde temos vídeos explicativos bem detalhados. Agora, vamos criar mais alguns indicadores. Mas nesse caso, em vez de fazer manualmente, eu vou usar essa opção no menu Ferramentas, Importar valores de indicador. Eu vou precisar escolher importar a planilha Excel. Eu seleciono o documento contendo os dados a serem importados. Aciono a opção de carregar. Aqui eu tenho uma pré-visualização dos dados a serem importados. Na próxima etapa, eu vejo que as colunas da planilha elas foram reconhecidas e associadas às propriedades do indicador. Então, eu tenho o nome do pai, o alvo, tenho o nome do indicador, cada uma das linhas, e os valores para cada um dos indicadores. A única coisa que eu preciso fazer é informar ao sistema que tenho várias datas consecutivas. Para isso, eu seleciono a opção Múltiplas datas na linha. Eu clico em Próximo, em seguida Próximo e finalizo a importação. Então, tenho agora os meus indicadores no scorecard. E, a propósito, se você está procurando uma importação de dados mais robusta, não apenas uma importação manual, usando a importação de uma planilha, você pode usar o conector Zapier, que permite automatizar as coisas muito melhor. Para isso, contate a nossa equipe de suporte para obter mais detalhes. E por falar nisso, de uma maneira muito semelhante, nós podemos exportar os dados de um scorecard. Então, nesse caso, nós precisamos selecionar a opção de ferramentas e exportar valores do indicador. Dessa forma, você pode criar um modelo que pode ser usado posteriormente para inserir dados no seu BSC Designer. Vamos fazer agora alguns ajustes nos indicadores recém-criados. Nós precisamos decidir sobre o seu contexto de negócios. Então vamos começar com satisfação do cliente. No contexto da meta melhorar o atendimento ao cliente, esse indicador quantifica um fator de sucesso ou um resultado? Eu diria que é mais sobre resultado. Para refletir essa ideia, eu vou me certificar de que na aba Contexto, o tipo desse indicador é de resultado, como está bem definido aqui. E sobre o tempo de resposta e qualidade da resposta? Eu diria que no contexto da meta melhorar atendimento ao cliente, esses dois indicadores quantificam os fatores de sucesso. Então, nós vamos mudar o tipo desses indicadores, o tempo de resposta, para ser do tipo de tendência e a qualidade da resposta também como sendo de tendência. Mais uma reflexão sobre o contexto empresarial. Qualquer estratégia ela é guiada por poucas prioridades estratégicas ou temas estratégicos. No nosso caso, quais são os temas estratégicos de cada objetivo? Para o objetivo melhorar atendimento ao cliente, nós podemos definir o tema estratégico serviço ao cliente. E para o objetivo melhorar o produto, nós podemos definir o tema liderança do produto. Então agora vamos mudar para a aba Mapa Estratégico para ver como as metas e indicadores são exibidos agora. Os indicadores de tendência eles são marcados com uma cor verde, enquanto que os indicadores de resultado
eles são marcados como a cor cinza. Os objetivos que pertencem a diferentes temas estratégicos também são marcados de acordo. Voltando agora para a aba KPIs. Outra pergunta que nós podemos querer fazer é: queremos aumentar os valores desses indicadores ou diminuí-los? Obviamente, queremos aumentar a satisfação do cliente. É por isso que aqui na aba de desempenho, nós selecionamos maximizar o valor linearmente. E que dizer do tempo de resposta? Podemos medir nós vamos escolher aqui na aba geral e vamos selecionar a opção de horas. Agora, nós queremos responder mais rápido ou mais devagar? Com certeza, queremos maximizar seu desempenho, mas isso significa que precisamos minimizar o seu valor. Portanto, precisamos responder mais rápido. É por isso que na aba Desempenho, eu escolho minimizar o valor linearmente, para o caso do tempo de resposta. Desse modo, eu estou dizendo para o sistema que um valor mais baixo significa maior desempenho. Finalmente, quanto à qualidade da resposta. Obviamente, nós queremos maximizá-lo. E por falar nisso, na lista de otimização, nós temos algumas outras opções pré-definidas. Por exemplo, esse crescimento exponencial 1. Vamos aplicar. O gráfico à direita, ele mudou. Agora mostra uma imagem diferente. Os setores do gráfico não são iguais agora. A zona vermelha, ela é maior. Essa função de otimização, ela informa ao sistema que certos níveis de qualidade não são aceitáveis. Nesse caso, a zona aceitável, ela começa em 84%. Então, isso é sobre a função de otimização. E por falar nisso, na aba Desempenho, nós também temos uma configuração de peso. Isso vai explicar ao sistema a importância de um indicador em relação a outro no mesmo scorecard, no mesmo nível, quando o sistema calcular o desempenho dos indicadores de índice, o desempenho das metas, o desempenho das perspectivas ou o desempenho do scorecard como um todo. Fizemos um ótimo trabalho ao descrever nossa estratégia. Temos alguns objetivos e esses objetivos são medidos com KPIs. Nossa equipe, então, possui todos os detalhes necessários para iniciar a execução da estratégia? Bem, vai depender dos objetivos e métricas que usamos. Às vezes, eles são autoexplicativos, mas para alguns objetivos precisamos explicar como exatamente estamos planejando alcançá-los. Vejamos melhorar atendimento ao cliente. O que nossa equipe deve fazer para atingir essa meta? Por exemplo, nós podemos treinar a equipe de suporte ao cliente. Então vamos anotar essa ideia no sistema. Nós precisamos selecionar a meta, melhorar atendimento ao cliente, clicar nesse botão de iniciativa, em seguida adicionar iniciativa. O nome da nova iniciativa que nós vamos anotar é treinar agentes de suporte. E vamos atribuir um orçamento de, por exemplo, R$4.000 para essa iniciativa e vamos definir alguns dados relativos ao tempo de duração, por exemplo, 12 dias. Nós podemos selecionar um KPI que vai medir o progresso dessa iniciativa. Também podemos vincular alguns documentos adicionais, como programas de treinamento, e até mesmo designar uma pessoa responsável por essa iniciativa. A iniciativa desse exemplo é mais como um plano de ação, mas às vezes nós precisamos anotar uma hipótese de que estamos testando ou uma justificativa que está por trás da meta. Nesse caso, nós podemos mudar o tipo da iniciativa. Então, clicamos no botão OK. Vamos ver como essa iniciativa ela é visualizada no mapa estratégico. Eu vejo aqui no retângulo que corresponde ao objetivo de negócio que a iniciativa está bem explícita, treinar agente de suporte. Os indicadores agora estão prontos. Então, vamos selecionar o indicador satisfação do cliente e usar o botão editor de valores na barra de ferramentas para verificar os seus valores. Nós vemos aqui que os dados que importamos anteriormente da planilha Excel
estão todos aqui. E também eu vejo algumas configurações importantes. Esse tipo de intervalo de atualização, ele me ajuda a manter o scorecard organizado e a garantir que todos os indicadores sejam atualizados a tempo. Já esse aqui, herança de valores, define como o indicador deve se comportar para datas sem valores. Não deve mostrar nada ou deve mostrar o último valor conhecido. E, finalmente, essa terceira configuração, agrupar por, informa ao sistema como esse indicador deve calcular seu valor agregado. Alguns indicadores devem ser resumidos, como, por exemplo, vendas mensais, e, para alguns, precisamos ver a média, como, por exemplo, satisfação do cliente. Então, vamos voltar ao mapa estratégico e ver o que o sistema fez por nós lá. Aqui no topo, nós temos uma declaração de missão, que eu posso editar simplesmente selecionando o elemento raiz e alterando o campo missão. Em seguida, nós temos os temas estratégicos, que definem as principais prioridades estratégicas. Temos também 4 perspectivas, que podemos personalizar ou adicionar uma nova. E, por fim, temos as nossas metas de negócios, os KPIs e as iniciativas. Esse é um mapa estratégico padrão do Balanced Scorecard. Se você tem em mente algo diferente, pode adicionar um novo mapa e construí-lo do zero ou visualizar seus objetivos e KPIs de uma forma diferente, por exemplo, usando as respectivas opções no assistente de posicionamento disponível na barra de tarefas. Uma coisa importante que está faltando nesse scorecard de estratégia é uma lógica de causa e efeito. Por enquanto, não está claro como os objetivos afetam uns aos outros. Então, nós vamos usar a ferramenta de link da barra de ferramentas e conectar melhorar o atendimento ao cliente com a meta melhorar lucros. O sistema ele vai me perguntar se eu quero vincular essas duas metas pelos dados, e eu vou dizer que sim. Agora, o desempenho do resultado de melhorar atendimento ao cliente, ele funciona como uma entrada ou indicador de tendência para a meta melhorar os lucros. Nós podemos fazer o mesmo com a meta melhorar o produto. O sistema faz a mesma pergunta e nós confirmamos. Ok. Criamos um Balanced Scorecard simples com algumas metas, indicadores e também um mapa estratégico. Esse scorecard é um ponto de partida para todas as futuras decisões sobre a estratégia. Vai funcionar muito bem para os gerentes de alto escalão. Mas que dizer das outras unidades de negócios? Devem usar o mesmo mapa estratégico ou devem ter um mapa estratégico local e alinhá-lo com o principal? A prática mostra que, para uma execução eficaz, as estratégias devem ser colocadas em cascata ou alinhadas umas com as outras. Com o BSC Designer, você pode criar scorecards de estratégia para diferentes níveis e vincular esses scorecards por objetivos de negócios ou KPIs. Vamos fazer isso agora. Eu vou vincular a meta desse scorecard a algum objetivo do scorecard inovações que eu tenho na minha conta. Então, voltando na aba KPIs, eu vou selecionar melhorar o produto. Agora eu preciso clicar no botão adicionar. Foi criado um novo item. Então, eu vou para a aba dados e vou clicar nesse botão fonte de dados. Outro indicador. E, em seguida, eu seleciono o indicador de inovações que eu quero associar, o KPI de inovações. Agora eu preciso selecionar o indicador que será a fonte dessa informação. Então, nós vamos escolher esse indicador. Desenvolva padrões de comportamento focados na inovação. E confirmo. Ok? Ok, novamente. Nós percebemos que esse indicador agora ele aparece na minha meta. Agora, a partir desse ponto, eu posso alterar seu tipo selecionando o indicador e alterando o tipo dele para como sendo um tipo de tendência. E vejo que agora eu tenho alguns dados na aba Dados. Então vamos ver como fica no mapa estratégico. Aqui eu tenho uma meta
de outro scorecard que funciona como um fator de tendência para a meta melhorar o produto. Outro assunto agora. A execução da estratégia ela tem tudo a ver com ter acesso aos dados certos no momento certo. No BSC Designer, há uma aba Dashboard, onde você pode visualizar alguns dados de desempenho relevantes. Por exemplo, vamos criar um gráfico para o indicador satisfação do cliente através do botão Adicionar. Então, acionamos o botão e selecionamos o indicador satisfação do cliente. E confirmamos a inclusão desse gráfico. Seria interessante saber como ou se a satisfação do cliente ela se correlaciona com a qualidade da resposta. Eu posso passar o mouse sobre o gráfico e clicar nessa engrenagem e escolher satisfação do cliente, já está selecionado, e depois eu posso correlacionar com a qualidade da resposta. E confirmo. Bem, nesse caso, parece que a nossa hipótese funcionou. Com o aumento da qualidade da resposta, a satisfação do cliente ela também aumentou. De fato, isso foi um sucesso para a nossa equipe. Agora, vamos falar sobre relatórios de desempenho. Um dos motivos pelos quais você pode querer usar um sistema de balanço de scorecard é ter um relatório automatizado para a sua estratégia. No BSC Designer, você tem algumas ferramentas de relatório prontas para usar. Em primeiro lugar, o botão Relatórios, ele disponibiliza relatórios padrão, como o relatório de desempenho nos formatos HTML e Excel. Por exemplo, lembra que especificamos um orçamento para uma iniciativa que criamos antes? Você pode criar um relatório de custo da estratégia, que vai resumir todos os seus orçamentos e cronogramas e calcular o custo total de execução dessa estratégia. Antes, nós criamos algumas métricas de tendência e de resultado. As métricas de tendência quantificam nossos esforços e as métricas de resultado validam nossos resultados. E se você quiser ver como seus esforços se contrapõem aos resultados? Você pode acompanhar isso por meio do relatório Esforços versus Resultados. Finalmente, se você simplesmente precisar ter uma lista de coisas que a sua equipe tem para fazer com todas as metas e iniciativas compiladas em um só lugar, você pode fazer isso por meio do relatório Plano de Ação. Além disso, você pode criar seus próprios relatórios usando a opção Personalizar. Um outro assunto agora. Vamos falar sobre como fazer da estratégia um trabalho de todos. Eu vou mudar para a seção Meus Scorecards e vou clicar no botão Compartilhar. A execução da estratégia é um jogo de equipe e certamente nós precisamos especificar algumas regras. Por exemplo, quem pode acessar determinados scorecards? Quem pode definir metas para os indicadores? Quem pode editar dados históricos? Ou quem pode apenas ver os indicadores? Nessa seção Compartilhar, nós podemos organizar o trabalho em equipe e podemos definir todos esses privilégios de acesso. Além disso, a propósito, se a regulamentação de segurança em sua organização exigir, você pode também ativar uma função de log para saber quem exatamente acessou ou modificou um scorecard em sua conta. Por fim, eu gostaria de mencionar algumas outras coisas que os nossos clientes gostam de usar. Então, nós mudamos para a seção de configurações. Aqui eu posso fazer algumas coisas interessantes. Na aba Organização, eu posso adicionar o logotipo da organização para que esse apareça no canto superior direito, assim como em todos os relatórios. Na aba Cópia de Segurança, você pode baixar todos os scorecards da sua conta. Isso é útil se a regulamentação de segurança em sua organização exigir que isso seja feito regularmente. E na aba Integrações, você pode aprender como conectar o seu scorecard, o seu BSC Designer, a outras ferramentas de negócios. Bem, tudo isso pode soar como muito complexo, algo difícil de ser gerenciado. Sim, é complexo internamente, mas para os nossos usuários finais, isso é muito fácil de começar.
É por isso que o BSC Designer é tão popular entre estrategistas do mundo inteiro. Qual é a melhor maneira de dominar o sistema? Eu recomendaria começar com vídeos de treinamento gratuitos que nós temos para todas as funções. Você pode localizá-los através desse ícone de câmera diretamente na interface do sistema, ou simplesmente localizá-los no tutorial do usuário. Também temos mais sessões de treinamento que vêm com as assinaturas pagas. Se você estiver procurando por alguns casos de implementação específicos de, por exemplo, seu domínio de negócios ou seu país, comece com a seção casos de uso em nosso site ou simplesmente entre em contato conosco diretamente para obter informações mais específicas. Por fim, nós publicamos regularmente algum conteúdo educacional sobre execução de estratégia e medição de desempenho. Então, eu recomendaria nos seguir nas redes sociais para obter alguns insights iniciais. E quanto ao preço do produto? O sistema é gratuito para pequenos projetos, então você pode criar uma conta gratuita e começar a construir um protótipo de seu scorecard estratégico agora mesmo. Essa é uma alternativa recomendada para substituir a construção de um scorecard baseado em planilhas. A qualquer momento, você pode atualizar seu plano gratuito para assinatura paga. O preço é calculado de acordo com o número de usuários avançados. Usuários avançados são aqueles que podem criar scorecards, adicionar metas e inserir dados. Também existem usuários somente para visualização que são gratuitos e ilimitados para todas as assinaturas pagas. Em nosso site, nós temos uma calculadora de preços que vai te ajudar a estimar o preço final. Lá você também pode obter uma cotação oficial do nosso provedor de comércio eletrônico e comprar uma assinatura online. Isso é tudo. Obrigado por sua atenção e boa sorte com o seu próximo scorecard.